Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, tripulantes, bem-vindos a mais uma análise de Strange New Worlds, último episódio Terrarium. Conta mais, JC. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curta, comenta, compartilha, os gords vão atrás de vocês ou alguma coisa assim. Vídeo da semana de Strange New Worlds. Semana passada a gente conversou sobre um episódio bem comédia, que era o episódio dos 4,5 vulcanos. Essa semana eu fui surpreendido totalmente quando os caras ressurgiram das cinzas, igual a Fênix, para trazer de volta o drama da Ortegas com os gords. Meu Deus! De onde que isso saiu? Porque assim, não que o episódio seja ruim. O episódio não é ruim, o episódio é divertido. Só que, em minha visão, é um drama que foi completamente esquecido a temporada inteira e simplesmente foi tacado aqui, tome terrário aqui pra vocês e traz os metrons no final e eu fiquei, caceta, maluco. Eu achei Galera essa a da melhor produção parte. galera da produção tropeçou legal nessa temporada. Saiu rolando ladeira abaixo, não tinha critério. Brunão, o que você achou desse episódio aqui? Cara, pra mim, agora talvez você se surpreenda. Foi melhor que Hegemonia Parte 2. Eu adorei esse episódio. Eu adorei esse episódio. Por quê? Assim, o episódio, por mais que. Aqui, galera, lembrando, spoiler, tá? A gente, quando faz essas análises, vai ter spoiler. Então, se alguém disser que não foi avisado, estou avisando. Bom, retomando, cara, eles usaram referências de vários episódios de Star Trek. A gente tem a Arena, a gente tem o do Darmok em Gilad em Tanagra. Tem muito disso nesse episódio, né? Tem também o Galileu 7. Então, assim, tem vários elementos de ótimos episódios de Star Trek. E por mais que isso possa soar como algo que é, como a gente brinca nas análises de TOS, retalhos, coxa de retalhos, eu acho que ficou bem escrito. E o final, cara, que final maravilhoso! Gostei do final. Eu O confesso que eu final gostei foi do final. maravilhoso. E assim, eles conseguiram adicionar os Metrons sem estragar o fã antigo com a questão da continuidade, que a galera bate muito nisso, por mais que a gente ache que isso é uma coisa paralela, né? Pelo menos a minha teoria é essa, isso, Strange New Worlds é um paralelo, é uma versão diferente Nem de acho. Star Trek, né? Eu acho que não é o mesmo universo, é uma Nem acho que não. releitura do que a gente teve lá no passado, né? De uma forma diferente. E os Metrons aqui, eles surgem apagando a memória deles de que eles estão ali. O Terrário é dos Metrons e a gente entende que o que o Kirk e o Capitão Gorn lá em Arena passaram é parte deste Terrário, querendo entender o experimento social entre a humanidade e os Gorns. Então, pô, muito bom gosto, apesar de usar muito elemento passado. Eu acho que se foi o botão do fanservice aqui, ele foi apertado até afundar em alguns aspectos. Agora, a questão sobre a Ortegas, que assim, esse episódio ele é um episódio da Ortegas. Né? Eu já vi comentaristas que são colegas nossos de fãs de Star Trek comentar que existe sempre episódios de personagens em específico, e embora Strange New World seja uma série curta de 10 episódios, aqui a gente tem um em específico para ela. A gente teve um episódio da Una, a gente teve um episódio do Pike, agora a gente tá tendo um da Ortex. Então, gostei muito, cara. Nota 10. Eu já vi, já adianto, eu dou nota 10 para esse episódio. Eu gostei, cara. Mas comenta os elementos que mais te deixaram interessantes da história, eu digo os meus. Você se surpreendeu, né? Cara, eu gostei muito. Gente, se vocês não assistiram, vão lá, assiste, dá a opinião de vocês aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ler o que vocês têm a dizer desse episódio. Vamos lá. Eu não fui tão entusiasmado nesse episódio quanto o Brunão. Eu confesso que o que melhor do episódio pra mim foi o final. Melhor foi o final. Disparado, assim, disparado mesmo. Melhor do episódio foi o final. E por que que eu não fui tão entusiasmado? Porque talvez, e isso é culpa minha, talvez eu tenha criado uma expectativa de que os dois últimos episódios de Strange New Worlds, ou os três últimos, fossem levar a gente para
aventura um pouco mais grandiosa, sabe? Sem seu final, rapaziada. Tá acabando a temporada, daqui 2 anos de novo. E aí, esse plot da Ortegas, ele obviamente tinha sido esquecido. Ela viu um Gordon no espelho lá no primeiro capítulo da temporada, e depois assombrada. ninguém mais É o lembrou disso aí. trauma, né? Curou do trauma. E nem tinha conselheiro na nave nessa época. É verdade. E curou o trauma, assim. O episódio todo eu jurava que ela não ia sair dessa. Eu jurava. Tava muito claro pra mim que a Ortegas não ia sair dessa. Ela pegando a Você fotinha achou que do ela ia irmão morrer? dela, que ela É ia morrer. mesmo, né? Ou que ela ia ser deixada pra trás. Ela pegando a fotinha do irmão dela, eles tentando resgatar ela não tendo como. Parecia pra mim, muito pra mim, que ela ia morrer de mão dada com aquele Gorn. Sabe? Que Poxa. esse ia ser o final, tipo, que ela, caramba, eu tinha tanto medo de uma coisa que só porque um indivíduo me machucou, eu tive medo de uma imagem inteira. Mas agora eu tô aqui segurando nas garras dessa mulher Gorn e esse vai ser o meu fim, sabe? Tipo, ela morrer mais tranquila. Para mim, o episódio passou isso, que ela ia morrer no final. Que, obviamente, que não aconteceu. O que me leva a pensar o seguinte: se ela não morreu no final, pelo que aconteceu no final, isso aumenta a teoria minha e do Brunão de que em algum momento ela vai se revoltar contra a Federação. Eu e o Brunão, a gente já levantou uma teoria aqui no canal de que a Ortegas tá aos poucos tomando certos picotes da federação que ela não tá gostando muito. Ela tem Rolar em tomado versões strange. ela tá tomando advertências, ela tá se arriscando, ela tá fazendo coisas que a ponte não permite. E aí, nesse caso, só vai aumentando mais essa bola de neve que é a consciência dela, sabe? Ela não parece ser um produto da federação, ela parece ser um produto muito mais livre. A gente observa isso pelo próprio alojamento dela, e que é basicamente uma garagem. Ela parece ser um produto muito mais livre. Então, nesse contexto geral, me parece muito que a gente está seguindo por esse caminho. Agora, obviamente, não nessa temporada, provavelmente na próxima. Mas, cara, tava para mim que ela ia morrer aqui. Só que o seriado não a matou. Esse é um episódio totalmente inimigo meu, em que 2 inimigos ficam presos num Sim. planeta e são obrigados a conviver juntos. Eu achei legal a Gorn, eu gostei da Gorn, eu achei a Gorn bem feita. Os Gorns são bem feitos aqui. Não são mais esse mano vestindo essa roupa igual era show de Repaginou, bola. né? É, não é mais esse mano vestindo essa tanga igual era nos anos 60, mas assim, é muito bem feito. Strange New Worlds é muito bonito. E, cara, achei que. Eu não vou dar 10, porque a gente vai falar do final. E o Bruno vai falar a opinião dele sobre o final. Eu quero muito falar a minha sobre isso. Mas, Eu no tenho uma contexto geral, foi um pergunta. episódio ok. Foi um episódio ok. Brunão, o que você achou da finalização desse episódio? Maravilhoso, mas segura aí a ansiedade do final. Eu quero comentar sobre o começo. O que que tem no começo? A fenda espacial. É a primeira vez que a gente vê esse tema aparecer nas séries novas de Star Trek. A gente teve em Discovery, né, a questão do motor de esporos, né? A gente teve em Lower Decks os portais interdimensionais e aqui apareceu uma fenda espacial tradicional, igual a gente viu em Next Generation e Deep Space Nine, uma estável, né? No Next Generation, no episódio, eu não lembro o nome do episódio, mas é do Devinoniron, que era o telepata que fica com a Troy, tem essa questão sobre os Fenda de direitos de uso Barzan. de uma. Isso, exatamente, esse episódio. E aquela fenda era instável, e essa aqui é exatamente desse tipo, é uma fenda instável. E tem também um elemento que eles usam, que é usar um campo de dobra como um campo de força que fortalece a integridade da nave para segurar a fenda aberta. A gente viu isso em Relics, lá em Nova Geração, com o Scott e o LaForge fazendo isso para a Enterprise D escapar da esfera de Dyson também. Então, esses momentos eu achei de muito bom gosto, né? Agora, também achei que foi a melhor atuação deste episódio para mim
tirando o Gorn, né, que tá fantasiado ali, né, e ele é um efeito prático, na verdade, né. Eu acho que é a Aurora aqui, ela foi muito Starfleet, no sentido de dar o máximo pela tripulação, e a gente viu ela mentir pro capitão, né? Ó, eu preciso de 60% ou mais de integridade para poder arriscar, senão a gente tem que ir embora. Porque a Enterprise, ela tem a missão, além dessa, de entregar vacinas para Constellation, que é a nave do Capitão Decker ainda, né? Achei legal que Mencionam ele ele, né? foi citado, né? Pô, Foi citado. lembraram do Decker, aqui ele não é Comodoro, ele ainda é o capitão da Constellation aqui. Mas falando agora da Ortegas e do que ela passou naquele asteroide, planetoide, né? Que é uma é meio estranho o jeito que às vezes eles colocam o nome dos corpos celestes, mas a gente tem uma grande estrela, né? Um gigante de gás e algumas luas orbitando ela, né? Centenas de luas orbitando ela. E ela caiu numa dessas quando ela atravessou a fenda. E lá ela encontra essa Gorn, e ali tem um dilema e um problema que eu acho que é de roteiro aí. Mas eu aceito isso. É aquela hora que eu aceito a suspensão da descrença. O tradutor universal improvisado que a Ortegas faz, ele traduz tudo que ela diz para Gorn, mas a Gorn não traduz recíproco. Ela só fala concorda ou discorda, né? E eu achei, poxa, se a Gorn entende ela, por que ela não entende a Gorn, né? É uma coisa que não bateu muito na minha cabeça, né? Mas tudo bem, fica igual o pai que a gente vê no a coleção 1 e 2, que é 2 cliques para sim, 1 clique para não, né? A mesma coisa aqui. E a tragédia, que é o que você me perguntou, é a morte dessa Gorn por instinto da Laan. E ali está muito do que é o ser humano. Na minha visão, a Laan, embora ela seja uma aumentada, ela é o retrato do que é o ser humano. Para mim, ela é o melhor retrato humano que a gente tem nessa tripulação da Enterprise do pai, que ela é muito instinto. Ela viu um Gorn, ela matou. E no episódio do documentário, que é totalmente questionável, ela diz: vai ter vez em que a gente tem que atirar primeiro antes de perguntar. Aqui ela realmente praticou o que ela disse. Ela viu um Gorn atrás do Ortegas, ela já chacinou ele na hora. E isso é triste, porque aquela Gorn, ela mostrou o lado mais importante do que é um Gorn que a gente se nega a enxergar, porque a gente vê um monstro. Enxergar o monstro quando você está explorando o universo é uma visão muito preconceituosa. Então, esse episódio, sim, ele tem essa camada da crítica do preconceito. Pô, você atira porque é diferente? Isso não foi nada Frota Estelar, né? Nesse momento, a Laan, ela agiu como segurança da nave, beleza. Mas se a gente for fazer um juízo de valor aqui, pô, foi chato, né? É uma tragédia. E a Ortegas ali, ela começa a gritar de dor do que ela tá vivendo, e ela sabia que ela estava sendo vigiada. E eu achei que ali foi um momento interessante de como ela teve essa percepção de que ela não estava delirando pelo trauma, pelo isolamento, pela fome, né? Porque comendo aquelas bichos lá, vai saber, né? Então ela tinha certeza de que ela estava sendo vigiada. E aí a gente tem aquele congelamento da cena, eu achei aquilo maravilhoso. Pô, a cena congelou. Aí eu pensei comigo na hora, pronto, vai aparecer o Trilane. Não apareceu o Trilane, uma pena. JC tava certo. Mas apareceu alguém que eu não esperava, os Metrons. Cara, Não, muito bonito a aparência dos Metrons, achei muito bem feito. Aquela voz no estilo que a gente viu também lá em Arena também, né? Que ele mesmo fala, o que ele fala pro Kirk, ele fala para ela, eu tô nessa forma pra gente poder se falar melhor. E aí ele cita de que eles querem entender. Achei aquilo muito Arena, mas combinou, cara. Pra mim foi uma cadência muito boa mesmo. começa a gritar, eu já veio da minha cabeça. E os Metrons aparecendo aí. Na hora que ela começa a gritar, que o tempo para, eu fiquei pensando, cara, ela tá com o Gorn preso numa arena. Arena, Metrons. Ah, os Metrons. E aí ele desceu do céu. Eu acho que pra mim eu peguei esse insight bem rápido. Eu fiquei pensando assim, é porque
É uma coisa. Eu não vou ser hipócrita. A gente critica muito a série clássica, porque a série clássica fica reciclando coisa antiga. A gente falou muito disso agora nos últimos reviews que a gente fez da série clássica, que quando o Jornada estava para ser cancelado, eles começavam a pegar coisa que tinha dado certo em outros episódios, estavam começando a montar uma coxa de retalhos ali e construir o episódio. E aí eu enxerguei isso daqui exatamente da mesma forma. A temporada tá acabando, eles tiveram problemas durante a temporada, eles simplesmente pegaram e montaram um episódio com diversas coisas que os fãs gostavam e colocaram lá. Aí, beleza. Aí Deu. você cai num lugar, igual teve em Arena, que é um dos episódios mais assistidos nos Estados Unidos. Pegou o que deu mais certo em Strange. O que é que deu mais certo em Strange Worlds? Batalha contra os Gords. Arena, vamos pegar então bota um Gord. O que que pode ser interessante? O alienígena superior. Em Arena tinha os metros. Bota os metros. Qual a melhor atriz que tá ali na ponte no momento? Ah, é a atriz da Uhura. Ou dá uma cena boa pra Uhura chorar, então, para poder pegar os caras de surpresa. Mas a gente não tá esquecendo. Mas com que personagem que a gente faz isso? Porque tem um monte na ponte. Ah, mas a gente tinha ligado um plot com a Ortegas lá que tá solto. Termina o plot do Ortegas aqui, então, sabe? Tipo, então a galera parece que tá construindo um quebra-cabeça de coisas ali para encerrar pontas e agradar os fãs, principalmente depois daquele episódio horrível do documentário do Ortegas. Se a gente teve um episódio horrível com o Ortegas, faz um episódio bom com outro Ortegas. Afinal de contas, a gente tem 2 Ortegas por falta de um. Curioso, inclusive, que o irmão dela não tá na nave. Porque o episódio dela e o irmão dela não tá na nave. O irmão dela tá naquela nave o tempo inteiro. Justamente quando ela desaparece, ele não tá Tem lá. só a foto. Tem só a foto. Entendeu? E é por isso que talvez eu não tenha curtido tanto. Outra coisa que eu não curti foi a atuação do ator que fez o Metron. Cara, é muito caricato, sabe? Tipo, acho que o Metron lá de Arena, ele era efetivo porque você olhava para ele e falava, cara, o maluco é brabo, hein, mano? Ele é um Ah, querubim sim. alienígena, ele é um querubim alienígena que conversa de boa e falou, ó, Kirk, você passou no nosso teste, é isso? Show de bola, vai para casa. Aqui, o ator ele faz caras e bocas e ele faz toda uma atuação de Metron. Olha, lá vem o Metron. Eu não comprei muito. Além de que, eu fiquei pensando depois, por que esses Metrons estão tentando... Que experiência que esses Metrons estão tentando fazer com humanos e Gorns? Tá, pausa aqui. A gente vai ouvir, a gente nunca no futuro vai ver que os Gorns tiveram um futuro espetacular na história do quadrante alfa. Os Gorns não tiveram um futuro arrebatador na história do quadrante alfa. Tipo, tirando algumas menções e aparições, os Gorns estavam na deles. Tipo, os Gorns não se tornaram aqueles que abriram o portal angelical da Renascença para o próximo plano de existência. Tá, beleza. Lá em Discover, é dito que eles destruíram um monte de setores depois que eles causaram um acidente de dobra, que eles tentaram recriar uma dobra com delete, não deu certo. Mas, tirando isso daqui, os Gords não tiveram muita. Então, a base de que isso aqui está sendo construído? Levanta questionamento, a gente está aqui para questionar. O que me passa a impressão de que essa visão que eles estão tendo sobre os Gorns talvez fosse a mesma visão que os velhinhos tinham lá com os Klingons e com os humanos, de que um dia eles seriam aliados, mas ninguém toca nesse assunto. E é uma discussão é uma aproximação bem rasa, que não tem. As duas raças tiveram, tipo, beleza, teve a guerra Gorn aqui, mas nem chegou perto do tamanho da guerra Klingon, então. Aí eu fiquei pensando qual era a discussão, o que é que os Metrons estão atrás. Talvez eles tenham planejado trazer os Metrons de novo, mas acho que não, porque ele apagou a mente do Ortegas, então. É. E outra coisa também que, rapaz, eles gostam de apagar a mente das pessoas, né? Já é a segunda vez nessa temporada que todo mundo tem a mente apagada. De novo, virou a solução mágica da produção de Strange New Worlds apagar a mente da galera para não fazer retcon de coisa, né? Então, é isso, galera. Tem Vou uma dar uns 8 nesse observação. episódio.
8 tá bom, tá bom. É uma nota acima da média, porque se você observar no Rotten e no IMDb, a média tá em 7, 6,5. Né? A galera é bem crítica com essas séries mais atuais do que no passado. Mas é claro que assim, eu acho que a nota ela muda porque são séries recentes. Conforme os anos forem passando, essa média costuma variar, mas nesse momento a média está abaixo do que você está dando. Então você até gostou mais do que muita gente, eu diria. Agora eu tenho um ponto aqui a levantar também sobre esse episódio, que eu achei muito legal. Comentei na última review aí de Strange New Worlds, que é a Una. Aqui a Una, de novo, ela tá séria, ela tá focada, ela é a razão da nave dessa vez. E isso eu achei muito bom, porque no último episódio ela foi muito caricata e engraçada, achei legal também, mas aqui ela é a Una que a gente conhece sempre. Ela é a Una que tá lá. Não, se a gente ficar aqui tempo demais, as vacinas vão vencer, os colonos vão morrer. Pai, que você tem tanto tempo para sair. E imagina se o Pike fala pra ela, não, a gente vai ficar. Mano, ela ia tirar o Pike do comando e levar a Enterprise até a Constellation. Essa é a Una que eu gosto de ver, cara. A Una é casca grossa, como o pessoal diz. Essa Una que eu gostei. E ela tá no leme com o Pike nesse episódio. E aí tem aquela piadinha, uma pequena piada que ele fala, depois da Ortegas, eu sou o melhor piloto dessa nave. Isso, cara. Eu nunca E vi isso. aí, Não tem alferes nessa nave para poder pilotar. Se a Ortegas cair de uma dor de barriga amanhã, o lascou, o capitão tem Pike que desce da pilotar. cadeira. Não, Nossa, acho cara. que tem todo sentido ele saber pilotar a Enterprise por ser capitão, mas dizer que ele é o melhor piloto depois dela. Eu acho que assim, teve situações em que a gente viu o Picard também pegar o manche depois do Data, né? No episódio do Armadilha de Nova Geração, né? Porque ele tinha um tino que talvez nem o Data tivesse, que é o instinto. Né? Então eu acho que eles quiseram dar esse saborzinho pro Pike com um tom de zoeira também. Achei que ficou legal essa cena, né? E assim, o Pike, ele no final do episódio, ele ainda fala pra Aurora, eu sabia que você tava mentindo. É a primeira vez que você teve que quebrar uma regra pra fazer a coisa certa. Se você não tivesse mentido, eu ia ficar. Eu ia buscar salvar o Ortega de qualquer jeito. Mas eu gostei de ver até que ponto você vai pra fazer a coisa certa. E isso é muito Jornada nas Estrelas raiz, porque a gente vê o Kirk, o Spock e o McCoy sempre quebrar as regras pra fazer o que eles considerem e acreditam ser certo. Então eu achei que isso pra Aurora combinou muito bem. Combinou muito bem. Nota 10, nota 8. Deixa aí o comentário de vocês, um sinal de vida pra gente, um boa tarde, um boa noite, um vida longa e próspera. Deixe o joinha se vocês gostaram desse vídeo também. Isso ajuda muito o YouTube a entender que a gente faz um trabalho legal para vocês, tá, gente? Agradeço a todo mundo que tem nos acompanhado toda semana e a gente está no final da temporada. Falta pouco, hein? Espero que a gente tenha uma grande surpresa no aniversário de Star Trek, porque o próximo episódio já é na semana dos 59 anos de Star Trek e a gente vai estar aqui com vocês. Muito obrigado, vida longa e próspera. Isso aí ajuda nosso trabalho. Eu tô assistindo Discover por causa de vocês. Vocês não sabem o que eu tô passando. Vocês não sabem o que eu tô Caramba, passando assistindo Discover por causa de vocês. De verdade. Então vão lá, comenta, curta, compartilha. Diz aí se vocês querem que a gente fale alguma coisa sobre Discover também. Não vamos fazer review de Discover agora, nem a pau, mas a gente, talvez eu e o Brunão, a gente possa até conversar para poder falar alguma coisa em específico sobre a série, ok? Mas diz aí nos comentários o que é que vocês acham. Tudo bem? Foi um prazer novamente. Até semana que vem. Caplar.